Vamos continuar conversando sobre política, sobre transição de governo, sobre montagens de equipe, prioridades que estão sendo estabelecidas para a gestão que começa agora no dia 1º de janeiro. E a gente vai falar sobre uma área muito sensível, mais do que nunca por causa da pandemia. Vamos conversar com a doutora Ludmila Ajar, médica cardiologista, intensivista, que participa desse grupo de trabalho na área da saúde. Doutora, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na CNN. Bom dia a todos. Doutora, ao longo da pandemia, ficou muito popularizada a hashtag Viva o SUS, porque uma parte dos brasileiros que não usavam o serviço do Sistema Único de Saúde tiveram contato com a relevância do SUS durante a pandemia. Do que é que precisa o SUS para que essa tarja de internet vire algo efetivo, ou seja, que ela deixe o mundo virtual e passe para o mundo real e o SUS receba a injeção de ânimo e dinheiro também que precisa para fazer valer essa hashtag que fez tanto sucesso ainda durante a pandemia? Rafael, o Sistema Único de Saúde é uma das grandes riquezas do nosso país. Nós sabemos que desde a Constituição de 1988 é garantida a saúde como um dever do Estado e um direito do cidadão por meio da criação de um sistema universal, integral e igual que visa promover a saúde e entregar uma saúde de qualidade para toda a população. Um sistema de alta capilaridade que está disseminado por todos os estados brasileiros e regiões e que, sem dúvida, foi extremamente relevante durante a condução da pandemia pela Covid-19 e é realmente algo que nós hoje temos que revitalizar. O SUS continua sendo uma grande riqueza e que nós devemos fortalecer, porque o que houve nos últimos anos, e isso piorou ainda mais durante a condução pela pandemia, foi um desgaste do Sistema Único de Saúde por conta de uma queda progressiva de investimento financeiro. Nós podemos falar em algo em torno de 20% a 30% nos últimos 2 ou 3 anos de queda de orçamento investido por ano. E nós ainda esperamos investir menos em 2023 se nós não modificarmos essa lógica. Além desse déficit de financiamento, ou seja, o Brasil investe pouco em saúde per capita, muito menos que os países desenvolvidos, muito menos que os países que têm um sistema universal como o nosso SUS, nós também vivemos uma crise de gestão. E essa crise de gestão faz com que um sistema muito grande, que é baseado numa lógica entre federação, estados e municípios, ele sofra de incapacidade. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o SUS hoje, ele necessita de uma modernização. Porque o que aconteceu com a população nos últimos anos? A população cresceu. Nós estamos falando hoje de uma ordem de 215 milhões de pessoas. O nosso envelhecimento aumentou, ou seja, a expectativa de vida hoje é de quase 79 anos de idade. A população é mais idosa, mais complexa e nós mudamos o gráfico das doenças que mais matam. Há alguns anos atrás, as doenças mais responsáveis por mortalidade eram doenças infecciosas. Era acidente, era infecção respiratória, era infecção gastrointestinal e mortalidade materna e neonatal. Hoje nós estamos falando de doenças crônicas, doenças caras, doença cardiovascular e câncer. Isso precisa de um investimento, de uma nova lógica. Então, é fato, o SUS é grandioso, mas nós temos um desafio gigantesco que é fazer o SUS funcionar para todos os brasileiros dentro dos princípios assegurados pela Constituição. Então, vamos revitalizá-lo. Doutora Ludmila, meu bom dia também para a senhora, bem-vinda mais uma vez. E no meio, de tudo isso aí, desse desafio gigantesco que a senhora vinha citando, ressurge, a preocupação com a pandemia da Covid-19, não que ela tenha nos abandonado alguma vez, mas os números voltando a crescer, a gente está num momento em que aeroportos voltaram a obrigar o uso de máscaras, transporte público aqui em São Paulo também, doutora Ludmila, essa é a prioridade que está sendo tratada nesse momento. A gente trouxe aqui uma reportagem, inclusive do nosso portal ontem, tratando de uma dificuldade de acesso a dados de pós-pandemia, pós-contágio. Esses pacientes
que têm ali, né, algum quadro depois da contaminação, depois de se recuperarem também. Como é que está sendo tratado esse assunto? Quais são as prioridades para a Covid-19 a partir do dia 1º de janeiro? A Covid-19 ainda é um desafio para o mundo e não poderia ser diferente no Brasil. Nós estamos alcançando quase 3 anos da descoberta da doença, né? Em janeiro de 2020, ela foi declarada uma emergência pela Organização Mundial de Saúde. Nós estamos aí há 2 meses de janeiro de 2023 e essa doença ainda assola milhares de pessoas em todos os continentes. O que houve com o Brasil? Nós tivemos um pico de mortes e de internação no ano de 2021. Nós entramos no ano de 2022 conseguindo controlar a doença e quando nós flexibilizamos as medidas higiênico-sanitárias, quando nós, infelizmente, vimos a adesão vacinal cair, as doses de reforços não sendo realizadas, surgem novas subvariantes e a doença passa a se transformar mais uma vez num desafio para o brasileiro agora no final do ano. O que aconteceu foi isso, esse vírus, o novo coronavírus, que é o responsável pela Covid-19, ele tem uma capacidade de mutar, de se modificar muito grande, intrínseca a ele. E aí, alguns fatores favorecem essas mutações. Um deles é a redução na cobertura vacinal. O outro deles são essas medidas físicas que a gente deixa de fazer, ou seja, voltam as aglomerações, voltam as festas, voltam os números elevados em transportes públicos sem nenhuma barreira física, em um meio no qual cai a taxa de vacinação, esse vírus simplesmente sofre mutações. E o que nós estamos vivendo hoje, desde o início de novembro, é um aumento progressivo do número de casos, agora uma nova subvariante da Omicron, e isso vem tornado mais uma vez desafiador esse momento. O que a Anvisa fez 2 dias atrás foram 2 medidas muito importantes. A primeira foi aprovar a compra de vacinas bivalentes. Isso é importante a gente esclarecer para a população. O Brasil hoje ainda não tem essas vacinas novas, as bivalentes, mas as vacinas que temos são eficazes contra mortes, contra formas graves e contra internações pela Covid. Então, nós não devemos esperar a chegada de novas vacinas, nós devemos cumprir o calendário recomendado pelo Programa Nacional de Imunização e sermos submetidos aos reforços de acordo com os grupos prioritários. Ao mesmo tempo, a Anvisa aprovou a aquisição das bivalentes. O que é isso? São vacinas. A que a Anvisa aprovou é da Pfizer. No mundo também a vacina da Moderna já está aprovada com essa finalidade. São vacinas que têm um espectro maior contra essas novas subvariantes e que vão ajudar ainda mais a reforçar o sistema imunológico. Mas, infelizmente, elas só devem chegar ao Brasil no início do ano, porque nós ainda não temos os dados de compra de aditivos pelo atual governo. Então, é desafiador, sim, para o novo governo e a transição, na qual eu tenho a honra de participar, tem lutado de uma maneira muito firme para ter esses dados na mão, para termos acessos aos contratos, para a gente entrar o ano sabendo o que temos e tentando fazer algo diferente para a população, no sentido de recomendar de uma maneira forte a vacinação, com campanhas de publicidade, com campanhas ativas e passivas e, ao mesmo tempo, mais uma vez neste momento, a Anvisa recomenda a utilização de máscaras em aeroportos, em aviões e alguns estados, como São Paulo, já nos transportes públicos, nos subgrupos de pacientes imunocomprometidos, evitar aglomerações. Então, nós temos que tomar essas medidas sim, porque senão a gente corre um risco de dezembro a janeiro, mais uma vez, o país ter um aumento gigante do número de casos e nós vivemos um estrangulamento do nosso sistema único de saúde.